Tá ok, gente. Ela demorou um pouquinho aqui para entrar a gravação, mas deu certo. Então, no final da aula, ela fica disponível e eu coloco o link no AVA para vocês também. Então, olha só, nós tivemos só uma aula presencial, né? Eu já desliguei os microfones, tá? De vocês. Nós tivemos só uma aula presencial, aquela que a gente fez a apresentação da turma. Tinham 5 alunos, né? 5 ou 6 alunos. Deixa eu ver aqui. Tinham 6 alunos: Milene, Victor, Ana Júlia, Letícia, Ariane e Vinícius. Vocês 3 e mais 3, né? Então, só deu tempo de passar o plano de aulas da disciplina, como ela seria, e na aula seguinte, nós já tivemos essa questão aí do isolamento social, do coronavírus, e aí já deu uma prejudicada na nossa forma de trabalhar. Essa disciplina é uma disciplina que envolve muita prática, mas não é uma disciplina considerada disciplina prática. Então, dá para eu ir explicando para vocês como são essas oficinas, vocês vão realizando em casa, conforme os conceitos, conforme as explicações. E aí, a partir de sexta-feira passada, nós tivemos, então, a orientação de fazer as aulas ao vivo, remotas, por essa plataforma, né, que é o Teams aqui da Microsoft, e é a nossa primeira aula nesse formato. As aulas anteriores, para que vocês não perdessem os conteúdos, eu postei 2 formas que nós tínhamos para nos nortear fazer esses trabalhos. O primeiro foi o próprio livro de apoio, né, que eu expliquei para vocês lá no vídeo, que ele seria um material, assim, complementar. Ele seria um material complementar, porque ele não é mais o vídeo dessa disciplina, ele não é mais o material didático dessa disciplina, porque ela mudou de nome, mas a sequência dos conteúdos ainda é a mesma. E agora ela vai ser de extrema importância, por quê? Porque o conteúdo é um pouco mais extenso do que a gente vai ter tempo disponível para essa aula, tá? Então, eu postei lá na aula 4 de vocês o livro didático, vocês vão ver que a sequência do plano de aulas e a sequência dos conteúdos é a mesma. Então, vocês podem olhar as sessões no livro para estudar, para fazer os exercícios no AVA e para complementar um pouco mais o que nós vamos ver ao longo das aulas, tá? Nós ainda não sabemos quanto tempo as aulas presenciais vão ficar paralisadas. Então, vocês pegaram aí no primeiro semestre essa dificuldade, estamos aprendendo juntos, nos adaptando juntos, e daqui a pouco a gente volta a se encontrar. E enquanto isso, a gente vai ter que descobrir uma forma de trabalhar direitinho, de vocês conseguirem fazer as oficinas e as outras disciplinas de vocês, e de eu conseguir orientar vocês e dar uma olhada nos trabalhos, tá? Então, eu passei para vocês na semana passada 2 oficinas, né? Então, antes de eu seguir com o material de hoje, eu queria perguntar se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma dúvida a respeito das oficinas que eu já passei com os links do YouTube. Então, o primeiro conteúdo foi sobre natureza, morte e paisagem, né? O início da nossa educação do olhar enquanto arquiteto, e aquelas oficinas que eu pedi para vocês fazerem com a técnica das colagens. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum de vocês 3, abre o microfone e me pergunta, que às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro colega e todo mundo se ajuda. Como a oficina foi feita e não dá para escanear, eu não sei se vocês querem aqui, ó, nessa barrinha de tarefas que a gente tem aqui embaixo, essa da direita que está vermelhinho, quadradinho, é onde a gente desliga a chamada. O segundo ícone é para a gente mostrar ou ocultar quem são os participantes dessa reunião. E o terceiro é o chat. Tem uma conversinha aqui que a gente pode escrever. Por isso que eu pedi o e-mail de vocês, que com o cadastro do e-mail, vocês podem escrever, anexar arquivos
E aí, aqui embaixo do chat, ele tem, inclusive, a possibilidade de anexar documentos. Então, se algum de vocês tiver... Então, vamos falar separadamente. Primeiro, da oficina de natureza, morte e paisagem. Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone ou escreve e me pergunta. E se alguém quiser tirar foto e anexar aqui, né, se quiser anexar aqui, ou se quiser anexar, se for mais fácil, anexar no grupo do WhatsApp, onde vocês acharem mais fácil. Se quiser fazer uma foto aí, abrir o seu caderno do que já foi feito e me mandar uma foto para ver se eu consigo resolver alguma dúvida que vocês tenham, vocês me falem, tá? A gente vai fazer isso para a primeira oficina, que foi Natureza, Morte e Paisagem, e depois para a segunda oficina, que vai ser escala tonal acromática no esfumado e no pontilismo. Foram os 2 trabalhos que eu pedi para vocês. E depois eu vou perguntar do vídeo. Algumas pessoas já me mandaram por WhatsApp aqui. Na hora que eu fizer um intervalo, eu vou olhar o e-mail, que eu ainda não abri, para ver se recebi, se tá tudo ok. E aí a gente consegue hoje dar uma olhada nessas 3 oficinas, se vocês tiverem dúvidas, e aí eu seguir com a oficina de hoje, tá? Que é um pouquinho mais tranquila. Então, ela é mais curta, dá tempo da gente fazer essa revisão aqui juntos. Então, a primeira oficina, Natureza, Morte e Paisagem. Vocês 3 que estão aqui fizeram, tem dúvidas? Já está pronto? Está incompleto? Eu queria que vocês me falassem como está. Vamos, gente. O meu ainda está incompleto, ainda vou terminar essa semana para eu conseguir te mandar. Tá, mas você tem dúvidas? Você entendeu como faz? Algumas pessoas no WhatsApp me perguntaram. Então, aproveita hoje, se tiver mais dúvidas, eu já respondo. Tá. Não, por enquanto, a minha única, assim, que eu ainda, assim, tô começando a fazer é o sem ser o do pontilismo, que é o retângulo, né? Uhum. Que ainda não cheguei no pontilismo. Tá, então, o que é a primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? Deixa eu ver, alguém escreveu aqui, deixa eu ver o que escreveram. Só o meu falta de paisagem, não achei revista ou jornal que tem alguma coisa, mas daria um jeito. Tá. Então, assim, qual é a primeira dica, gente? Eu sei que vocês estão ainda se adaptando às disciplinas, à faculdade, ao volume de trabalhos, né? Vocês têm aí pelo menos 4 disciplinas presenciais e isso demora um pouquinho para vocês acostumarem, né, a ter o ritmo de fazer isso tudo. Eu não sei aí dentro da questão particular de vocês, se vocês estão com mais tempo de realizar os trabalhos ou menos tempo, né? Às vezes o trabalho está obrigando vocês a ficar em casa, às vezes tem gente que está trabalhando mais, por exemplo, no meu caso, durante o dia eu estou com menos trabalhos, porque os projetos, as obras estão paradas, né? Por conta do isolamento. Mas as aulas têm tomado o triplo de tempo da gente. Então, ou seja, eu não consegui assistir uma série, arrumar um armário, como muita gente normal está fazendo. E isso é de nós, né? Os arquitetos não são pessoas normais. A gente normalmente se acostuma a ter um volume de trabalho muito grande, tá? Então, qual é a primeira dica que eu dou para vocês em relação a essas oficinas? Tentem cumprir. Eu sei que semana passada eu postei duas oficinas ao mesmo tempo, então acumulou, né, para vocês. Mas tentem, até porque nós não sabemos quanto tempo esse isolamento vai demorar. Vamos supor que nós ficamos aí mais 2, 3 aulas tendo aula ao vivo. Quando chegar a aula presencial para vocês me entregarem esses trabalhos, vai ficar acumulado e vocês vão acabar fazendo isso rápido e com menos qualidade. Então, tentem se programar de pelo menos tentar fazer ao longo da semana, porque lá no nosso calendário, a semana de prova seria a semana do dia 15 de abril, que é a semana
após a Páscoa, né? Semana que vem é Páscoa, que é feriado, sexta-feira, e aí na semana seguinte, que seria dia 15 aqui, né, para vocês, quarta-feira, seria a primeira semana de prova, e a segunda seria dia 22. Então, com essa questão de ter parado as aulas presenciais, nós ainda não sabemos como vai ser essa avaliação do primeiro bimestre. Se vai ser alguma coisa que vocês vão mandar por e-mail, se vocês vão me entregar, se eu vou recolher, ainda eu não sei como é que vai ser. Se vai ter prova, se vai pular, se vai ser um exercício, nós vamos descobrir isso juntos. Mas vai que a orientação da direção é: recolham os trabalhos feitos até o momento, e aí vocês não terminaram e vocês ou vão me entregar de forma incompleta ou vão fazer correndo, tá? Então se programem para vocês cumprirem essa etapa da semana. Às vezes é uma oficina só, às vezes são duas, às vezes são três, tá? Então se organizem dessa forma. A Ana Júlia está falando aqui: o meu só falta de paisagem, não achei revista ou jornal que tenha alguma coisa, mas darei um jeito. Então, só para relembrar, a primeira, que é a natureza morta, eu pedi para vocês fazerem uma seleção de objetos. Para ficar mais fácil de vocês entenderem e representarem essa natureza morta, a natureza morta, se vocês leram lá o material que eu postei para vocês, ou os vídeos, ele é como se fosse uma foto, como se fosse uma imagem, a gente congela estaticamente um momento no tempo. Então, assim, a forma mais fácil da gente conseguir representar isso é pensando num ambiente. Imagina que bate o olho no quarto de vocês. O que eu enxergo de objetos, né? O que eu enxergo de elementos, de mais próximos, mais distantes, que eu posso representar. Então, a grande sacada dessa oficina é selecionar em revistas e jornais e materiais diferentes vários objetos aleatórios, que vocês vão recortar aleatórios. Então, eu recorto a cama num lugar, o travesseiro na outra, uma bandeja, um vaso para colocar na mesinha de cabeceira, um vasinho lá em cima, uma televisão, um quadro. Eu vou selecionar objetos aleatórios, que o que eles vão ter em comum, quando a gente olhar a colagem, vai dar para perceber que esse objeto não saiu da mesma revista, e esse não é o grande problema. A questão é que, no sentido de proporção, né, da maior combinação entre esses objetos, eu de vocês representarem essa natureza morta. Então, eu não vou colocar uma bandeja ou um vaso de flores pequenininho em cima de um elemento maior. Então, vocês têm que olhar essa proporção dos objetos que vocês estão reunindo para formar essa natureza morta, tá? Vinícius perguntou aqui: eu não achei revista ou jornal para nenhum. Pode imprimir e fazer a colagem assim? Não, não pode imprimir. Qualquer revista, gente. Qual que é a revista mais fácil de vocês pegarem e que tem bastante objetos e bastante natureza? Pega a Revide. A Revide distribui gratuitamente em clínica, na banca de jornal, tá? Então, assim, não dá para pegar, porque na internet a gente vai ter isso com facilidade. Eu digito lá no Google cama, aí você tem 5.000 camas. Eu digito lá no Google luminária, e eu vou ter várias luminárias. Então, assim, vocês têm que pegar o que vocês têm em casa, tá? Se não tem, ver se o vizinho tem, com cuidado da questão de isolamento, de compartilhar objetos, né? Mas não pode ser de internet, tem que ser jornal ou revista, tá? Tipo, eu peguei objetos de diferentes lugares. Ok, mas não pode ser de internet, Vinícius. Eu não tenho revista, eu não tenho vizinho, eu não tenho como sair. Vai ser inseguro para mim fazer isso? Assim que voltar, você vai ter que fazer correndo para me entregar, não tem muito jeito, tá? Que essa oficina não tem outra forma de fazer que não de publicações que já são escritas. Então, dá uma perguntada aí no grupo de amigos, nos vizinhos, na família, né? Às vezes alguém tem alguma pilha de revista lá que tá parada, deixa na sua porta, você pega no portão. Enfim, eu acho que não é tão, assim, perigoso tentar achar algumas revistas, tá?
E a segunda oficina, que é de paisagem, tem a mesma conotação da disciplina, só que nós vamos observar paisagens externas. E aí lá no material tem os tipos de paisagem, e eu pedi que vocês escolhessem o tipo de paisagem e fizessem a representação da mesma forma. Se é paisagem terrestre, se é paisagem aquática, se é terrestre aquática, que vocês têm que identificar qual é a paisagem que vocês estão se referindo, no verso, né? Nunca coloquem na frente do desenho, coloquem sempre no verso, primeiro para não estragar a obra de vocês. Então, eu não vou dar nota na frente, eu não vou assinar, vocês também não. A obra fica ali completa na frente e no verso vocês vão escrever. Vocês vão perceber que tem informações que eu vou pedir para vocês escreverem. E tem informações que eu vou pedir para vocês não escreverem. Tem oficinas que a gente tem que bater o olho no objeto que vocês vão desenhar e a gente tem que perceber ele na representação do desenho. Então, não adianta eu colocar lá escala tonal esfumada e eu colocar lá, sei lá, vocês fizeram o desenho do pontilhismo e aí vocês desenharam uma maçã. E aí você escreveu lá do lado maçã. Não, eu tenho que enxergar vocês e quem olhar o seu desenho, que é uma maçã, através dos cheios e vazios, da sombra, do escuro, do claro. Você não precisa colocar lá no verso pontilhismo, 2 pontos maçã. Você vai colocar escala tonal acromática, oficina do pontilhismo, tá? Então, vocês só vão escrever informações que eu pedi. As que vocês precisam mostrar com a representação do próprio desenho, vocês não vão escrever, tá? Então, a primeira oficina é essa, natureza morta e paisagem, que já vai gerar 2 pranchas. Aí a segunda oficina que eu dei para vocês, né, o segundo conteúdo, foi escala tonal acromática, né? E aí nós explicamos sobre a questão das tonalidades, de cores, de saturação. Então, essa segunda aula está bem completinha, né, com uma teoria bem embasada. E aí eu peço para vocês 2 oficinas. A primeira oficina é uma questão de prática, eu pedi para vocês fazerem 3 linhas de retângulos. A primeira, que são aqueles, né, por cada um dos retângulos, que vocês fizessem um gradual da escala tonal. O primeiro usando o pontilhismo, o segundo usando o esfumado, e a última, aquele retângulo inteiro, que ele vai fazer um gradual sem dividir os módulos dos retângulos, tá? Então, é uma oficina que não vai ficar legal se vocês fizerem correndo. Nessa oficina, vocês já conseguiram fazer, já conseguiram começar, estão com alguma dúvida? E aí, a segunda oficina que eu pedi para vocês desse mesmo tema foi escolher um desenho, aí esse pode ser da internet, aí objeto, essa fruta, esse elemento, aí vocês vão imprimir ele pequenininho pode ser um quadradinho ali de 5 por 5, de 10 por 10, preto e branco, colorido, vocês vão imprimir, ou se for de uma revista que também pode recortar, vão colar no cantinho da folha, que é a referência de vocês, e aí vocês vão desenhar nessa folha 3 com a técnica do pontilhismo. Não precisa ser do mesmo tamanho do objeto que vocês criaram, vocês podem dar um zoom e aumentar esse objeto. Por exemplo, eu escolhi a maçã. Pega uma maçã pequena, mas desenhe uma maçã maior. Aproveitem o espaço da folha 3 o máximo que vocês puderem, tá? Nessa oficina da escala tonal acromática, dos esfumados e do pontilhismo, vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer escrever, colocar alguma coisa? Ou já fizeram? Não fizeram? Como é que tá? Quem fala? Fala, Letícia. Não, eu ia falar que eu estou começando a fazer esse. Ah, entendi. E quem mais? Então, gente, ó, vocês já estão... Então, cuidado com a questão tempo que eu passei para vocês. Ó, vocês já têm, da semana passada para agora, 4 oficinas para fazer. E hoje eu vou passar mais 2. Então, vocês já vão ter 6 oficinas para fazer, tá? Então, vocês precisam... Eu sei que vocês estão tendo projeto de arquitetura, mais um monte de disciplinas, mas não deixem para o final, tá?
Porque senão o dia de entregar, se não entregarem, além de não aprender, vão ficar sem nota, tá? Falando em nota, peraí que eu já vou ver o que o Vinícius escreveu. Pelo menos essa eu já fiz. Ok, as duas de pontilhismo. As duas de pontilhismo e de esfumado. Já fez o esfumado, Vinícius? Porque naquela dos retângulos, o pontilhismo é só no primeiro retângulo. Aí os dois outros... Ah, tá. Então esse, por exemplo, não depende... ele não depende de nenhum objeto, né? Se agora, nesse momento, eu não tenho possibilidade de imprimir minha imagem, salva a imagem no celular e pronto. É uma grande oportunidade de desestressar um pouco com o isolamento social, né? Esse do pontilhismo, às vezes vocês vão levar o dia para fazer um desenho bem feito de pontilhismo, tá? Qual a observação que eu vou dar para vocês? Essa escala tonal nós podemos fazer também com os coloridos, o pontilhismo pode ser colorido, e ele dá efeitos de cores diferentes só das tonalidades, mas por enquanto nós vamos fazer só no grafite, tá? Quem não tiver ideia, se digitar lá na internet desenhos com pontilhismo, vai achar várias opções. Posso copiar o que eu vi na internet? Pode, só que você vai fazer o seu, tá? O ideal é que não. Os desenhos são sempre bom que a gente use o mínimo de referências da internet para a gente usar o nosso criativo. E aí depois você vai lá e dá uma olhada para refinar o desenho. Senão, não estimula vocês a usar a criatividade. Ou o esforço de procurar alguma coisa. Até peço desculpa para vocês, hoje algumas pessoas me perguntaram, professora, onde eu acho isso, onde eu mando isso? Eu estava até um pouco brava, porque hoje eu passei, não só de vocês são até minoria. Ontem eu dei aula para uma turma de 70 alunos que eu dou na engenharia. E além de eu explicar ao vivo o trabalho que deveria ser feito, eu postei no AVA a mesma coisa. E vários alunos me mandaram mensagem no WhatsApp perguntando o que era para fazer, onde era para mandar, qual era o e-mail. Então, assim, a gente tem o costume, então, assim, eu não vejo problema eu, Denise, de explicar isso para vocês, mas o que eu gostaria é que vocês não tivessem o hábito, e principalmente vocês que estão começando agora, que vocês tivessem o mau hábito de não procurar as coisas. Então, pelo menos no meu caso, toda vez que eu passar alguma informação para vocês e ela tiver por escrita, vocês vão ter possibilidade de pesquisar. Eu não acho ruim, vocês podem me mandar mensagem, continuar me mandando mensagem sem problema, mas desde que vocês esgotem as possibilidades de vocês realizarem sozinhos. E aí vocês vêm para mim, professora, já olhei seu material, já olhei o AVA, já olhei o livro, não achei tal informação. Aí eu vou falar, tá aqui. Professora, eu já li, já assisti o vídeo, já assisti a aula, mas eu não consegui fazer, você me explica? Eu vou explicar para vocês a hora que for preciso. Se vocês me chamarem ao longo do dia, porque eu também trabalho durante o dia, assim como vocês, né? Então, às vezes eu vou estar ocupada com algum cliente, com alguma obra, com alguma coisa, mas para mim não tem problema nenhum. O que é ruim é eu ter que responder alguma pergunta que vocês sozinhos conseguiriam resolver, tá? E aí isso não estimula o criativo de vocês ou a capacidade de superar obstáculos. Então foi por esse motivo que eu postei lá, eu estava quase que depois do almoço todo respondendo qual era o meu e-mail, respondendo onde eu achava o material, e era simplesmente abrir o AVA, tá? Então, quem me perguntou aí da turma de vocês acabou me pegando lá no final, mas eu acho que eu respondi hoje umas 30 vezes. Está lá no plano de aulas da disciplina, lá no cabeçalho, tem tanto o meu e-mail quanto o número do meu WhatsApp. Só que o mais fácil é cadastrar meu WhatsApp e perguntar para mim onde achar o material, tá? Então, eu vou pedir que vocês evitem fazer isso. Primeiro, porque eu já me preparei, tive um tempão para preparar o material para vocês e postar. Então, é ali que vocês vão encontrar, tá? Então, assim, não fiquem com vergonha de continuar me perguntando, mas fazerem perguntas que forem realmente necessárias, tá? Aí eu pedi para vocês um trabalho, né, que vocês, neste momento de isolamento social, a nossa comunicação verbal, ela tem sido muito importante.
tanto no telefone, quanto no vídeo, né? Quantos de nós, eu, sinceramente, tinha essa plataforma aqui instalada no meu e-mail e nunca tinha usado. E aí, hoje eu olho e eu falo, poxa, quantas reuniões eu podia ter feito assim com os meus clientes, quantos trabalhos em grupo de outras disciplinas os meus alunos poderiam ter usado, quantos trabalhos que eu faço com outros engenheiros que eu poderia ter feito assim, e a gente acaba por preguiça, por falta de tempo, né, por falta de procurar uma facilidade de trabalho, eu nunca tinha usado. Então, estou falando para vocês uma coisa que eu também faço errado, né? Eu falei, inclusive, aí para os meus outros alunos da arquitetura, que essa é uma ferramenta muito, muito eficiente para vocês conversarem sobre trabalhos em grupo, né? Essa disciplina que eu faço com vocês aqui, vocês vão ver que vai ter um único trabalho que vai ser em grupo. E qual é a grande dificuldade para os alunos da arquitetura? E eu estou falando isso para vocês antes de vocês, não sei se já estão com essa dificuldade, mas vocês estão na primeira série. Ah, professora, eu não gosto de fazer o trabalho em idade ou folga em dia, né? Mas em algum dado momento na sua casa de roupa íntima, sentado sem lavar o cabelo, você tem a possibilidade de se encontrar com alguém pelo menos por 30 minutos. Né? Então, essa é uma ferramenta que, no sentido de se expressar e se representar em arquitetura, ela é bem importante. A gente consegue compartilhar tela, a gente consegue compartilhar programas, a gente consegue compartilhar um monte de coisas. Então, quando os meus alunos, a partir de agora, me colocarem dificuldades de se encontrar em grupo, que eu já achava isso totalmente errado com a tecnologia que vocês têm hoje, né? Na época que eu fazia arquitetura, a gente não tinha nem celular, quanto mais se comunicar com a velocidade que a gente tem hoje. Então, a gente tinha realmente que se encontrar no sábado e no domingo e fazer os trabalhos um olhando na cara do outro. Indo na biblioteca, porque não tinha livro à disposição da internet. Então, hoje vocês são de uma geração que vocês têm uma facilidade de expressar e de pesquisar arquitetura, mas vocês têm mais preguiça, porque a geração tecnológica, ela quer as coisas de imediatismo. Tudo tem que estar pronto na hora, né? Tudo eu tenho que achar pronto. E não é assim que a gente faz arquitetura, tá? Então, eu vou pedir muito das tecnologias, mas eu também vou pedir para vocês se esforçarem um pouco mais nas pesquisas de vocês, tá? Então, eu pedi que vocês fizessem um vídeo que facilmente vocês conseguiram aí gravar da internet, e que vocês me entregassem hoje, né? E ele vai valer nota de trabalho. Então, eu estou com o meu e-mail aberto. Então, assim, hoje todo mundo grava um story, né? Todo mundo grava uma live, né? Todo mundo sabe fazer isso, né? Tem criança de 2 anos que faz isso. Então, era justamente para a gente adaptar a nossa tecnologia existente à forma como a gente pode se representar em arquitetura. Não sei se vocês seguem arquitetos na internet, no Instagram, né? Mas se vocês seguem escritórios de arquitetura, uma das grandes ferramentas que a gente tem hoje é a comunicação por internet, pelas lives. Então, você grava uma obra, um atendimento para um cliente, um projeto que você está executando, né? Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, porque quando eu lembro, eu sou um pouco assim, avessa, assim, a ficar registrando as coisas, né? Eu brinco aqui em casa, eu tenho 2 enteadas, acho que com a idade de vocês. E a gente sai para comer, e antes de comer, elas tiram foto da comida. E a comida esfria. E a gente perde a reunião de família para postar e encontrar a melhor foto para postar na internet o que está comendo. Então, eu sou um pouco avessa a essas questões. Eu gosto, sim, de fazer registros, mas eu acho que o momento vivido é mais importante do que um registro que muitas vezes não corresponde àquilo que a gente quer dizer. Mas se a gente olhar 90% dos escritórios de arquitetura, tem usado essa tecnologia do store, da live, da selfie, da informação para registrar o que a gente está fazendo em arquitetura. Então, foi esse o sentido que eu pedi para vocês gravarem um vídeo como trabalho, tá? Aí eu tô com o e-mail aberto aqui, ó. Na segunda-feira eu recebi da Letícia,
tá aqui no meu e-mail, que parabéns, se adiantou, ela era para mandar até hoje, mandou na segunda. Então, esgotem as possibilidades aí, né? Quanto mais rápido vocês fazem, mais tempo vocês têm de sobra. Aí o Lucas me mandou ontem. Não, o Lucas? Ah, não. Lucas não, é de outra coisa. Aí hoje eu recebi da Ana Júlia às 5h27 e eu recebi do Vinícius. Tá escrito Gumelo, mas o do Vinícius. Então, de vocês três que estão aqui, eu já recebi os e-mails, tá? E depois eu vou assistir os vídeos e vou postar a nota de vocês. Mas vocês são uma turma de 7 alunos, né? E eu só recebi, por coincidência ou não, de vocês três que estão aqui na aula, ou seja, os outros 4 alunos que são da turma de vocês. Parece que tem 2 que não estão vindo, né? Mas, ó, não recebi ainda do Vitor, não recebi da Milena e da Ariane, né? E eles valem nota de trabalho, então eles têm até o fim da aula de hoje para me entregar. Não entregou? Pode até gerar o vídeo depois, mas eu não vou receber e não vai valer nota, tá? Só para ficar registrado aqui, até semana retrasada, nós tínhamos como obrigação nossa postar nota de... Deixa eu ver quem perguntou. Meu irmão disse que vai entrar mais 2 alunos novos na nossa sala. Ah, meu irmão Juninho, né? Diz que vai entrar mais 2 alunos novos. Ah, se entrar, eu não sei se são alguns desses, Ana, que já estão matriculados, ou não. Mas se eles entrarem, quando entra aluno novo, a gente adapta os trabalhos que as pessoas vão entregar e eles começam de onde a gente já está, tá? Isso acontece normalmente aí nas disciplinas, então vamos esperar entrar. Se entrarem alunos novos, vocês já cadastrem eles no grupo e já peçam para me mandar o e-mail e aí eu mando o link das aulas, tá? Então, o trabalho de vocês três, a pergunta, né? O Vinícius me perguntou um pouquinho antes se eu já tinha visto, e eu não tinha visto ainda, porque hoje eu estava fazendo um trabalho meu aqui, né, da minha empresa, durante o dia, e depois a minha enteada veio aqui buscar um negócio, e eu não estava na frente do computador para dizer para vocês se tinha recebido, tá? Mas de vocês três confirmado e recebido. Se vocês tiverem aí contato com os outros alunos que ainda não me mandaram e quiserem dar um toquezinho, que até as 22 horas de hoje eu recebo, se chegar 22h01 já não vale nota, tá? Então, não sei se vocês têm um grupo só de vocês, se quer mandar no grupo do WhatsApp, eu não vou ficar cobrando ninguém, mas, de repente, se vocês têm aí já esse costume de lembrar os amigos aí, eles têm a possibilidade de mais 2 horas aí gravar o vídeo e me mandar, tá bom? Então, por mais que já se passou aqui um tempinho da nossa aula, eu queria passar com vocês aí se tem alguma dúvida, dificuldade do que já foi feito até agora, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta do que foi visto até agora, se não, eu vou começar a falar do conteúdo de hoje, tá? Se alguém tiver alguma coisa aí, me pergunta, senão eu vou abrir aqui a apresentação e vou mostrar para vocês o que a gente vai tratar hoje. Acho que não, né? Eu fiz uma apresentação no PowerPoint, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão enxergando, né? Vocês estão enxergando a minha tela PowerPoint, não estão? Uhum. Deixa eu só abrir ela. Estão enxergando aqui? Eu tô, sim, pelo menos. Então tá bom. Isso aqui é uma apresentação, assim, muito rapidinha, né? Mas para ter aí um conteúdo que fique mais fácil. Ele corresponde à nossa sessão 1.3 lá do livro, se vocês lerem e seguirem a sequência. E é a nossa 7ª aula, então, assim, na sequência é a sequência da aula 7, porque vocês começaram depois dos alunos veteranos, né?
mas a gente segue as postagens na mesma semana. Então, os calouros têm uma quantidade de aulas menor, então isso não interfere na carga horária de vocês. A gente só segue a mesma semana para ficar todas as disciplinas na mesma sequência, tá? Então, não sei se vocês já tinham visto, mas eu já tinha postado que a aula 7 ia tratar esse assunto, e eu já coloquei lá essa apresentação que eu vou mostrar aqui com vocês junto, lá no AVA. Então, dá para entrar lá na aula 7 e baixar o PDF, tá? A primeira oficina de escala tonal, e a gente já falou que são tons, né? Tons que a gente dá no desenho. Vocês viram a escala tonal acromática, né? Que são dois conceitos de trabalhar distantes e próximos através de duas técnicas. O esfumado, né, que dá aquela névoa e que tira o contorno, mas ela traz profundidade para o desenho, e do pontilismo, que os pontos mais próximos ou mais separados, eles mostram claridade e luz e sombra, proximidade dos desenhos, tá? Na sequência, nós vamos falar da escala tonal com outros elementos de desenho, tá? Então, até errei aqui o acentinho, ó. Mas até o momento, nós vimos a escala tonal através de tons nos esfumados e nos pontos, né? Então, nós utilizamos esses dois elementos do desenho para identificar a escala tonal. E agora, nesse momento, a gente vai ver a escala tonal a partir da linha, tá? Então, quando a gente traça uma linha, ela é um elemento de muita força no desenho, né? Eu começo a desenhar, seja ele um desenho artístico, seja ele uma planta arquitetônica, seja ele um croquis, uma representação até mesmo da escrita, né? O primeiro elemento que eu desenho é um ponto, e aí ele evolui para uma linha. Então, é por isso mesmo que a linha, ela é chamada de o ponto em movimento. Então, eu faço o meu primeiro gesto de posicionar o meu grafite ou a minha caneta no papel, e eu desenho um ponto, e a hora que eu dou movimento na minha mão, ela vira uma linha, tá? Então, ele tem esse poder de demarcar espaço, de registrar gestos numa superfície que eu vou desenhar. A linha, ela traça caminhos, ela dá forma, ela deixa o desenho mais dinâmico, dependendo da característica que a gente dá para ela. A espessura da linha que eu desenho, o comprimento e a intenção dessa linha no próprio desenho, tá? A linha, ela é o elemento do desenho que possibilita que a gente mostre num desenho nosso o nosso próprio estado de espírito, porque eu consigo através... Nossa, eu errei um monte de acento aqui, né? Depois eu arrumo para vocês. Através das linhas, porque quando eu fiz essa apresentação, eu fiz num teclado que ele tá meio ruim, então eu acho que o corretor ortográfico não pegou aí esses através aqui, com um monte de acentinho errado. Todas as características de espírito que a gente quer desenho, a linha proporciona a gente mostrar isso, tá? E quando a gente desenha numa folha de papel um objeto, uma casa, uma paisagem bidimensional, ou seja, a gente não tem o elemento do volume, a linha, ela traça esses contornos, ela mostra através de texturas o que a gente quer representar, né? Qual é a convenção que o homem cria para se representar e se comunicar. Então, a linha, ela tem esse poder de essas informações no desenho. Aí aqui, deixa eu ver só se eu não pulei. Tá. Então, o elemento que nós vamos ver hoje é um elemento chamado achura. Aqui. Já ouviram? Um H. Tá? A achura, ela representa uma reunião de linhas com uma técnica de como a gente vai representar essa achura
para determinar esses movimentos no desenho, essas características no desenho. E aí eu começo a mostrar aqui para vocês na apresentação. Eu começo a mostrar para vocês aqui na apresentação a primeira forma de representar a linha, né? A achura, ela é uma das principais qualidades. Opa, deixa eu abrir aqui. Estão vendo aí, né? A achura, ela é a principal qualidade que expressa a linha. Então, nós podemos fazer traçado de linhas paralelas ou de linhas cruzadas, e elas vão criar texturas e tonalidades e diferentes planos, volumes e texturas num desenho. Então, por exemplo, essa imagem é uma imagem aqui de uma vista de uma paisagem, né? Para mim, aqui o observador está posicionado no meio de uma plantação de eucaliptos, sei lá, vou chamar essa vegetação de eucaliptos, onde, através de 6 tipos de achuras, transmitir essa paisagem através de linhas. Então, olha só, eu tenho a imagem aqui no centro, né, que é a imagem dos eucaliptos, e em volta dos desenhos eu tenho o posicionamento de 6 tipos de achura de linhas cruzadas que juntas deram a profundidade, a proximidade, o volume, a textura, a própria sombra da árvore no chão, tudo através das achuras, vocês estão percebendo? Então, através desse elemento, os elementos que estão mais escuros, normalmente eles estão mais próximos do observador. Dá para vocês olharem que o eucalipto... Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Estão me ouvindo direitinho? É porque quando eu passo lá para minha tela, é ruim que eu não consigo enxergar vocês. Espera aí. Vocês não estão vendo a apresentação? Então, espera aí. Deixa eu colocar ela de novo. Espera aí. Agora vocês estão enxergando? Agora sim, né? Agora sim. Sim? Ah, então tá bom. Vocês não viram nada desde o começo? O começo só tá, a primeira página aqui, ele só tá, eu já falei, eu ouvi. A segunda imagem, que é essa que eu tô falando aqui para vocês, olha só, eu tenho aqui, para mim, eu vou chamar de uma plantação de eucaliptos, e eu mostro, através de 6 combinações de linhas cruzadas, a representação dessa paisagem. Então, os elementos que são desenhados mais próximos, eles sempre são linhas mais próximas e mais escuras. E quanto mais longe e mais espaçada elas ficam, eu consigo dar o sentido da profundidade da distância. Quando a gente olha essa imagem aqui da paisagem, a gente consegue perceber que além desse eucalipto, tem outros 2 planos aqui, né? Tem uma área de solo aqui que não tem nada plantado, depois lá para frente tem uns arbustos mais altos ou uma grama mais alta, ou seja, uma combinação de 6 tipos de linhas cruzadas me deu a forma de representar essa paisagem com várias particularidades, inclusive aqui na frente, olha, a sombra dos eucaliptos no chão, né? Então eu consigo perceber ali uns arbustos bem baixinhos e a sombra do eucalipto que o observador está enxergando, tá? Então, essa é a primeira forma de representar a achura, é através de achura de linhas cruzadas, tá? Aí, aqui, esse segundo desenho, ele é um desenho de cubos que foram feitos com achuras de linhas paralelas. Então, eles têm intensidades e tonalidades diferentes, porém, todas as linhas, elas têm o mesmo sentido, e elas estão paralelas entre si. Nós temos até algumas partes aqui que não tem representação de linhas, é onde esses cubos tiveram maior iluminação.
Então, quanto mais iluminado, eu tenho as linhas mais espaçadas ou até mesmo a ausência delas. E quanto mais escuro, quanto mais próximas essas linhas paralelas, ela dá essa sensação da sombra e da forma desses cubos, tá? Então, esse é um exemplo de representação de achuras com linhas paralelas, tá? É a segunda forma de representar as achuras na. E aí a terceira imagem é até uma imagem famosa. Aqui em cima está escrito, ó, Albrecht Dürer, que é o autor, né? Um desenho feito no século XVI, e está escrito aqui, ó, xilogravura. Xilogravura era uma forma, inclusive, de representar a arte, a arquitetura, não só em desenho no papel, mas eles pegavam umas chapas de aço, e faziam traços paralelos com elementos que fizessem essas ranhuras nessa placa de aço, por exemplo, um prego, um rastelo, ou objetos, né, que pudessem fazer essas ranhuras nas placas de aço, e ela representava essas texturas. Então, essa imagem aqui que vocês estão enxergando, ela não é uma pintura, ela não é um desenho, ela é uma xilogravura. Ela foi feita numa placa de aço. Muito mais dificultosa que o desenho. Mas por que eu coloquei essa gravura para vocês? Primeiro, para dizer que que essa técnica de desenho já existe desde lá do século XV e XVI. Né? Então, é muito antigo. As técnicas de desenho, de representação, são muito antigas. E segundo, porque essa imagem representa uma imagem feita com a reunião das duas técnicas de Ashura. Então, aqui dá para perceber linhas paralelas lá no fundo, naquela parede do fundo. E aí, quando eu venho com os elementos que trazem mais proximidade, que é essa mesa, né, onde eu estou produzindo aí, eu acho, né, que é um bandolim, que é um objeto, eu nem sei o que é isso, mas para mim eu acho que é, né? Então, a gente consegue perceber a profundidade desses dois homens, o banco que está para frente da parede, essa mesa que está para frente, né, o próprio instrumento. Tudo isso eu consigo perceber através da sensação de próximo e distante que as misturas das achuras cruzadas e paralelas dão nessa gravura. Vocês conseguem perceber isso tudo? Isso tudo são técnicas, gente. Né? Vocês vão desenvolver técnicas de desenho que vão possibilitar que vocês façam um desenho dessa mesma forma, tá? Essa é uma gravura que ela tem contornos, então é mais fácil, inclusive, de perceber, né? Eu consigo perceber onde uma parede do fundo se encontra com a lateral, a linha da janela, o próprio contorno das roupas e da fisionomia desses dois homens, mas existem desenhos com achuras que não têm a representação da linha como contorno, né? A forma como essas linhas mudam o sentido, elas trazem essa diferença de planos dos desenhos, tá? Até aí tudo bem, gente? Então, eu tirei a apresentação, tá? Só para vocês, deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. Não tá aparecendo a imagem, não estava aparecendo a imagem? Agora, não, é que tá, não estava, mas... Né? Agora não tá. Tá. É que aí eu tiro ela aqui. Então, daqui a pouco eu volto ela aqui. Esse conteúdo, ele é um complemento lá da escala tonal e ele é muito simples, né? O que vai ser o grande desafio de vocês é conseguirem transformar tudo que vocês já enxergam na arquitetura, de volume, de materialidade, nas achuras que vocês vão fazer, tá? As achuras, deixa eu mostrar aqui de novo, a próxima página. Vocês estão enxergando essa página? Sim? Eu tô. Uhum. Então, acredito que todo mundo esteja. Quando nós reunimos vários elementos... Microfone, Lê, só para não ficar o volume aí atrás, por favor.
quando nós fazemos a reunião de várias achuras diferentes, nós chamamos esses elementos de texturas, né? Então, o mundo real, o nosso mundo, ele é feito de textura, né? Onde eu consigo perceber diferentes superfícies e planos num tratamento gráfico. Então, a textura, ela é trabalhada para tornar o desenho mais real e para realçar o nosso desenho, tá? Esse é o sentido da textura. Aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos de como na arquitetura, e especialmente nas fachadas, a gente consegue perceber essas texturas. Então, olha aqui, eu coloquei 2 fachadas feitas no grafite, feitas à mão, tá? Provavelmente, parte desses desenhos foram feitos com instrumentos, que a gente chama quando eu desenho com a régua, com o escalímetro, com a régua paralela, com o esquadro, mas também alguns elementos desses desenhos foram feitos à mão, né? A árvore aqui, não, a árvore, os arbustos, talvez aquelas sombras do desenho do lado direito, eles não precisam de instrumentos. Então, nós podemos fazer as texturas ou as achuras com instrumentos ou à mão livre. E esses 2 desenhos, eles exemplificam isso feito à mão. Então, aqui no desenho da esquerda, olha só, eu consigo perceber numa achura vertical e paralela lá no fundo, o fundo do desenho, né? Ele pode representar o céu, ele pode representar um elemento limitador onde eu vou enxergar essa fachada dessa casa, e aí a gente identifica o formato, né, com um plano para frente, que é mais baixo, um plano lá do fundo, que eu já imagino que é uma sala, um espaço com pé direito mais alto, também pode ser caixa d'água embutido, ou algum elemento dessa fachada, mas olhem a diferença, o plano da frente, ele tá sem pintura. Então, no primeiro olhar, na educação do meu olhar, eu posso presumir que essa fachada é branca, ou ela é clara, pelo menos, né? Ela tem ausência de cor. Só que logo abaixo eu consigo perceber as vidraças. Vocês estão vendo? 6 vidraças. Ele não tá azul, ele não tá pintado de colorido, ou ele não tá com insufilme, mas ele tá, ela foi feita uma textura com efeito de esfumado. E esse esfumado, ele consegue mostrar para nós, inclusive ele é um esfumado gradual, né? A fachada mais próxima da árvore, aqui as 2 vidraças, elas estão mais claras que as 2 do lado direito. Quer dizer que eu tenho mais claridade, eu tenho mais luminosidade nas vidraças do lado esquerdo que do lado direito. Mas eu consigo perceber que são vidros. Então, eu não tenho aqui um simples detalhe de fachada, não, eu tenho a representação de aberturas e de aberturas que estão fechadas com vidro. Eu não sei qual é o modelo do vidro. Quando vocês se aprofundarem no estudo de materiais, vocês vão ver que tem várias tipos de material. Então, tem o vidro liso, tem o vidro temperado, tem o vidro mini boreal, tem o vidro com como é que chama? Com gradil metálico dentro. Se vocês pegarem para estudar todas as texturas e materialidade de vidros, vocês podem fazer um trabalho só com texturas de vidro. E aí, naquele elemento lá de trás, ele tem uma textura horizontal diferente, que ele pode parecer para mim um grafiato, ele pode parecer para mim uma pedra, uma pintura diferenciada na fachada. Eu não preciso falar qual é o material nesse momento, mas eu estou mostrando com esse desenho que elas são diferentes do plano da frente. Assim como na árvore, eu consigo perceber diferentes tonalidades das folhas. Então, eu tenho folhas mais próximas que estão mais escuras e mais distantes que estão mais claras. Então, essas questões são técnicas que a gente desenvolve no desenho e que a gente emprega diretamente na arquitetura. Já a fachada aqui lateral direita, nós conseguimos ver que, por exemplo, a fachada do prédio ela é toda de tijolinho, não é isso? Ó, eu consigo perceber tijolinhos ou lajotas
né? Porque eu tenho uma materialidade diferente, eu consigo perceber vidros e eu consigo perceber a sombra desse edifício do lado esquerdo para o edifício do lado direito. Então, tudo isso está sendo representado. Eu coloquei primeiro para a apresentação dos desenhos feitos na mão, porque com o advento da tecnologia, a gente imagina que a gente só consiga dar esse efeito quando a gente faz uma maquete mais elaborada, como, por exemplo, essa aqui. Aí eu coloquei outros 2 exemplos para vocês, né? A da esquerda é um projeto que está sendo feito lá no SketchUp, né? Um dos programas que nós temos de maquete eletrônica, e ele já mostra, através de texturas, uma materialidade um pouco mais aguçada, né? Eu consigo ver ali na esquerda que tem um elemento de desenho, eu consigo ver as vidraças e eu vejo que esse vidro, ele é fumê, que ele tem uma luminosidade, eu consigo ver esse elemento que divide os 2 lados da casa, a garagem e provavelmente essa sala do lado esquerdo, com os filetinhos de pedra, né? Provavelmente aquele filete de pedra Santomé. Nós conseguimos ver esse pergolado da direita, que estão brancos, mas ele pode ser concreto, ele pode ser... Aqui na esquerda, o desenho modelado no SketchUp, eu tenho a mesma forma de representar as texturas. Porém, quando a gente agrega tecnologia, cores e, de repente, uma imagem mais fiel dessa materialidade, ela fica mais fácil de enxergar. Mas se eu desenvolvo o olhar aqui no desenho à mão, eu consigo identificar isso da mesma forma no desenho feito no SketchUp. Já a imagem do lado direito, ela parece uma foto, não parece? Né? Só que ela não é uma foto. Ela é um projeto feito em 3D, feito em maquete eletrônica, que foi renderizado. Quando a gente fala que a gente renderiza um projeto, é porque ele recebe um tratamento, às vezes em 1, 2 ou mais softwares, que vão trazer próxima. Então, o nível de renderização desse desenho da direita, ele é baseado em trazer a imagem real de como essa edificação vai ficar. E olha a diferença de quantas texturas que a gente consegue perceber. Eu tenho a própria textura do bloquete da calçada, da rua, né? Então, essa rua não é asfalto, é uma rua de blocos, de bloquetes. Eu não consigo saber se esses blocos são permeáveis ou não, mas é uma materialidade diferente da calçada. Vocês estão vendo? A calçada, ela tem elementos em cimento e elas têm elementos em grama. Então, eu tenho uma faixa de grama. O que mostra para mim essa grama? A textura dos traços da grama e a cor, que ajuda bastante, que é o verde. E aí, ali no pavimento inferior, a gente consegue enxergar uma pedra cinza filetada na fachada. Nós conseguimos enxergar as janelas, né, as esquadrias, com contorno metálico preto e o vidro ali no meio. Dá para ver que o vidro ali atrás do carro é um vidro bronze, né? Então, eu consigo identificar qual é a textura do vidro. Eu consigo identificar que tem uma passarela ali bem na entrada social. Tem uma outra pedra um carro estacionado, mas outro carro. Lá no pavimento superior, vocês veem uma textura de madeira lá naquele guarda-corpo e vocês veem uma textura de pedra na outra parte da fachada. E sem textura nenhuma, a cor, a diferença de cores também traz aquele elemento ali no preto ou no chumbo, né? Então, tudo isso foi feito sob efeito de desenho. Eu tenho lá no fundo uma textura esfumada do céu, né? E ele me traz a profundidade dessa edificação. Isso tudo, gente, foi feito como desenho, tá? Ela poderia ser uma foto real, mas não é. Mas não é. Ela é um desenho que recebeu um tratamento tecnológico que nada difere daquele que é feito à mão. A técnica é a mesma. O que muda é o lápis que a gente pega na mão, o que muda é a tecnologia que a gente tem à disposição. Se ela é acromática, se ela é colorida. Então, o que
que a gente precisa nesse momento, então? Que para fazer uma boa representação de achuras ou de texturas, eu preciso conhecer o máximo de materialidade que eu puder. Quanto mais repertório de materiais vocês tiverem, mais repertório de texturas e achuras. Vários veios bonitos, cada um tem um desenho. Se eu entender, se eu pesquisar essa materialidade, eu consigo representar isso de forma diferente através de uma textura, tá? Então, às vezes, assim, num desenho arquitetônico, a gente traz um pontilismo ali, um pintadinho, onde eu represento uma pia, só para mostrar que ali a pessoa vai ter uma. Mas se o desenho tiver um detalhamento tão grande que precise mostrar qual é o tipo de granito, eu preciso estudar o veio do granito. E aí tem mais de 100 texturas que mostram granitos de cores e de formatos diferentes, granitos e mármores, entenderam? Então, nós vamos fazer o seguinte, a explicação teórica é essa, tá? O material já está disponível lá para vocês no AVA. Então, qual é a minha sugestão? Oficinas que nós vamos fazer, tá? Uma que a gente vai fazer uma oficina trabalhando a escala tonal, e eu vou explicar para vocês, e ele vai fazer parte do caderno de vocês, e a outra é um trabalho um pouquinho mais detalhado, que ele vai valer nota de trabalho, e vocês vão me entregar ele no dia da avaliação. Então, eu preciso explicar para vocês como vocês vão fazer essas duas oficinas. Como agora são 8h30, tá bem próximo do horário do intervalo e a gente tem que fazer lá os 10 minutinhos. Na verdade, o nosso intervalo tem 15 minutos, né? Na cantina, não tem que andar longe. Então, assim, se a gente adiantar um pouquinho, a gente termina antes também, se for o caso. Se precisar ficar até as 10, a gente fica. Mas não tem necessidade de ficar parado os 15 minutos. Então, eu vou falar para vocês, para a gente dar uma pausinha, tá? Quem puder, quem tiver disponibilidade de dados de internet, não desliga, porque às vezes você sai da conversa e aí tá congestionada a internet, depois do intervalo você não consegue voltar. Então, se vocês conseguirem manter aí a internet do jeito que tá, vamos dar aquela pausinha de no máximo 10 minutos, eu demoro 5. Então, eu vou no banheiro, vou pegar mais água, se quiser beliscar alguma coisa de comer, fazer alguma coisa assim, dar uma esticada no braço, dar uma esticada no pescoço para não ficar com dor, e nem na vista. A gente para esse minutinho aqui para fazer. E aí eu volto para vocês como vão ser as duas oficinas que vocês vão desenvolver desse tema, tá? Podemos fazer assim? Eu só vou pausar aqui o meu vídeo e meu microfone, vou no banheiro, tomo uma água e volto. Aí eu aviso para vocês que voltei. Se vocês todos já estiverem aqui, a gente continua, senão eu espero vocês três, tá bom? Dá uma levantadinha aí, estica o braço para não ficar com dor e eu já volto, tá?
Oi, gente, voltei atrasado. Desculpa, minha bateria acabou. E eu não sei se saiu aqui ou não, mas eu tive que colocar para carregar. Desculpa. Todo mundo aqui, Vinícius aqui. Vinícius aqui, as meninas aqui também. Ana Júlia e Letícia. Acho que elas ainda não voltaram. Tá, vou mandar aqui no WhatsApp. Que a Letícia acho que chegou, deixa eu ver. A Letícia chegou. Só falta a Ana. Tá aí, Ana Júlia? Vocês conseguem avisar ela aí que nós estamos voltando? Ah, estou lá sim, só não quer enviar. Tá, Ana Júlia tá aqui. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês as duas oficinas que nós vamos fazer, tá? Vou voltar aqui na apresentação. Então, olha só. O primeiro trabalho é a sequência do caderno de projetos de vocês, tá? Então, nós vamos fazer uma oficina chamada escala tonal texturas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher, como eu coloquei, como eu postei aqui para vocês, ó. Vocês vão escolher, acho que saiu, né? Deixa eu compartilhar de novo. Vocês vão escolher uma fachada de um edifício, pode ser residencial, pode ser comercial, pode ser térreo, pode ser de 2 pavimentos, de 5 pavimentos. A fachada que vocês quiserem, vocês vão escolher essa fachada, aí vocês vão desenhar ela na folha 3, só o contorno, né? Então, se escolher uma fachada muito grande, ela vai ter que ficar mais distante para caber, né? Então, vocês podem desenhar ou com instrumento, que é com a régua, com o esquadro, ou vocês podem fazer sob o efeito de croquis à mão também, não tem problema. Mas aproveitem o máximo da folha 3 no sentido deitado, no sentido de paisagem. E aí vamos supor, como se, por exemplo, eu tivesse escolhido essa maquete aqui desse sobrado do lado direito dessa fachada, não precisa o carro, não precisa fazer elementos dificultosos. Só que vocês vão mudar a materialidade dessa imagem referência de vocês. Por exemplo, aqui eu tenho essa pedra cinza. Eu vou fazer, sob efeito de textura ou de achura, uma outra materialidade. Aqui eu tenho um filetado de madeira, eu vou escolher outra textura. O vidro, eu tenho esse vidro com essa película, mas eu quero colocar um vidro jateado, então eu faço um jateadinho, tá? Vocês vão reproduzir uma fachada, só que vocês vão mudar a apresentação dessa fachada, mudando a materialidade da textura que vocês vão criar, tá? Essa oficina é uma oficina que vai seguir a sequência do caderno de projeto de vocês. E aí vocês podem me falar assim, ai, professora, mas eu não tenho essa referência de texturas. Então, eu estou explicando ela primeiro, porque ela vai ser a sequência do caderno de projetos. Mas se vocês quiserem começar e fazer a outra oficina que vai valer nota de trabalho, eu vou explicar essa segunda, e ela provavelmente pode alimentar o repertório de vocês para fazer essa da fachada, tá? Então, vou colocar aqui de novo
esse que eu passei lá atrás. Estão vendo essa forma aqui, que uma folha foi dividida em alguns quadradinhos e cada um tem uma textura diferente? Esse é um trabalho que a gente faz muito na arquitetura, de reproduzir diferentes texturas ou achuras em uma única folha. Tá? E essa folha aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso foi um desenho que eu tirei da internet. Então, como que vão fazer? Vocês vão fazer da seguinte forma e tem as instruções aqui na última folha da apresentação. Deixa eu ver aqui. Oi? Tá bem baixinho ou tá escrevendo, não? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Ah, minha internet tá meio ruim. Tá bom, a minha também deu uma mensagem que tava meio ruim. Aqui, nessa última folha da apresentação, eu falo aqui, ó, esse trabalho das texturas, vocês vão pegar uma folha 3, vocês vão dividir essa folha 3 em 40 quadradinhos de 5 por 5 centímetros. Na largura, vocês vão conseguir colocar 8 quadradinhos em cada largura. E na altura, vocês vão conseguir colocar 5. E vai sobrar um espacinho de folha. Vai sobrar um pouco de margem para as laterais, um pouco de margem em cima e embaixo. Vocês podem dividir esse espaçamento, tá? Então, vocês vão traçar com a lapiseira 03 ou 05 fraquinha, dividindo essa folha 3 em 40 quadradinhos de 5 por 5. Faz o traço mais levinho com a lapiseira mais fina que vocês tiverem, para essa lapiseira não sujar o desenho de vocês, tá? Então, vocês vão fazer essa subdivisão, e aí vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Vocês podem, inclusive, planejar como vai ser a representação de textura de vocês antes de efetivamente desenhar. Vocês podem pegar essa folha com os 40 quadradinhos e aí vocês vão pensar assim, ó. Primeiro eu vou pensar na minha cabeça quais são as achuras que representar, texturas de materiais na área de construção que eu posso pensar em representar, que eu consigo pensar na minha cabeça sem fazer nenhum tipo de pesquisa. Então, essa vai ser o primeiro pensamento. Então, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Eu consigo pensar na textura de tijolinho à vista. Então, eu vou escolher um quadradinho, eu posso até escrever de levinho lá para depois apagar antes de desenhar, tijolo à vista. Aí, eu vou escolher uma segunda textura de grafiato. Então, como fica com grafiato na parede? Isso tudo pensando, tá? Usando a criatividade de vocês, o repertório que vocês têm hoje, tá? Então eu sei fazer a textura do grafiato. Aqui eu vou fazer a textura do grafiato. Isso vocês podem escolher, dentre esses 40 quadradinhos, qualquer espaço, não precisa ser sequência. Eu posso colocar um ali, como se fosse uma batalha naval, descer, dar uma intercalada, dar uma misturada, tá? Aí, todas essas texturas que vocês escolherem, que vocês planejarem, que vocês têm na cabeça, então, primeiro vocês vão esgotar todas as possibilidades. O que não pode acontecer nessas texturas? Por exemplo, eu vou falar assim, eu vou fazer textura de estrela. E aí você desenha uma estrela no meio desse quadradinho, tá? Eu posso ter uma textura de estrela? Ela faz sentido na arquitetura? Faz. De repente é um papel de parede que tem o desenho de estrelinhas. Mas eu não vou desenhar uma única estrela nesse quadrado. Eu vou desenhar várias estrelinhas como se ela fosse um tecido, um papel de parede, um elemento que vai compor alguma coisa na arquitetura, tá? Então, primeiro, vocês vão fazer o planejamento de quantas texturas vocês puderem. Eu penso em concreto.
em textura de tecido, eu penso em textura de papel. A primeira coisa, vocês vão fazer esse planejamento das texturas sem olhar para o lado, tá? Aquelas texturas que vocês fecham o olho e que vocês conseguem lembrar, baseados em qualquer materialidade que pode ser usado na arquitetura, tá? Seja ele interno, externo, material de construção, da paisagem. Quais são os elementos de textura que eu imagino que eu posso desenhar? Aí vocês vão fazer uma anotação lá para vocês não esquecerem o que vai ser essa textura. E aí vocês vão identificar, depois que vocês fizerem o desenho da textura, vocês vão identificar do ladinho com uma legendinha, um número 1 e faz um círculo em volta. Bem pequenininho ali do ladinho desse quadradinho que vocês vão criar. Então nós vamos entender que todas essas texturas, as texturas, o repertório que eu tenho na minha cabeça sem fazer nenhuma pesquisa, tá? Vamos supor que um de vocês tenha um repertório extenso de texturas e que vocês consigam gerar 40 texturas diferentes usando a imaginação. Todas as 40 vão ter o número 1. E aí, a hora que eu bater o olho, eu vou falar, nossa, que legal. O Vinícius sabe 40 texturas de cabeça e ele conseguiu desenhar, porque depois vocês vão desenhar essas texturas, tá? Escolhi ali dentre essas 40, eu tenho na minha cabeça 12 texturas. Então, esses 12 quadradinhos vão estar desenhados com as texturas correspondentes, feitas no grafite. E ele vai estar com a legendinha de número 1. Depois que vocês planejaram todas essas texturas e esgotaram todas as possibilidades delas na cabeça de vocês, aí vocês vão olhar em volta. Então, vocês vão... quando a gente faz esse exercício na faculdade, a gente sai ali na sala. Então, a gente olha o que tem na sala, a gente olha o que tem no pátio, a gente olha o que tem no jardim. E aí, vocês vão fazer uma pesquisa sensorial. Vocês vão olhar elementos em volta e vão buscar mais repertório de texturas a partir de uma imagem que vocês olharam por aí e vão achar outros modelos de textura. Pode ser que essa visualização complete as 40 texturas que vocês planejar e desenhar. Todas essas texturas que forem feitas a partir de uma pesquisa visual, vai ter a legendinha no número 2. Então, vocês vão colocar lá do ladinho o número 2, porque a hora que vocês terminarem o trabalho de vocês e que eu corrigir, eu vou ver, olha, tudo que está número 1 foi da cabeça, tudo número 2, eles olharam em volta, fizeram uma pesquisa e completaram as texturas. Se não tiver nada com a legenda número 3, eu vou entender que você conseguiu fazer 40 texturas diferentes sem fazer nenhum tipo de pesquisa, em livro, em projeto ou na internet. Não, eu consegui através das texturas que eu tinha na minha cabeça e das texturas que eu olhei em volta, eu consegui completar 29 texturas, mas ainda faltam 11. Então, aí vocês vão fazer pesquisa. Pode olhar em livro, pode olhar na internet, se digitar lá, texturas de arquitetura, achuras de arquitetura. Se vocês tiverem familiaridade com o AutoCAD, pode abrir o AutoCAD e abrir o comando de achura. Vai ter lá 500 achuras. Se vocês abrirem o SketchUp, que é o programa em 3D, e digitarem lá achuras, texturas, vocês vão achar mais uma infinidade. E todas essas que vocês pesquisarem e replicarem o desenho da textura, vai ter a legendinha número 3, tá? Todos vocês são adultos. Todos vocês, se vocês tiverem preguiça e olhar as 40 texturas na pesquisa e colocarem tudo a legenda número 3, ok. Se ficarem com vergonha e colocar metade de cada para a professora perceber que vocês fizeram por etapas, ok também. Eu só não gostaria que vocês se enganassem. Porque se vocês fizerem isso para mim, não vai mudar a nota. Ter mais legendas 1 do que 3. O que importa é vocês terem um próprio levantamento do repertório de textura que vocês têm. Eu queria que vocês entendessem em que momento da criatividade
com linhas e texturas vocês estão. Se eu consigo imaginar bastante coisa na cabeça, se eu consigo olhar em volta, ou se eu tenho que pesquisar na internet. Por quê? Porque todo tipo de material em arquitetura, quanto mais repertório a gente souber e lembrar de cabeça, maior o nosso repertório para projetar. Quanto mais eu conhecer materiais, mais eu consigo dar diversidade, da criatividade das texturas, tá? E aí, lá no final desse trabalho de vocês, ele vai gerar uma coxa de retalhos com 40 quadradinhos diferentes, com texturas que vocês podem usar, traços, que vocês podem esfumar, que vocês podem fazer claros e escuros, que vocês podem fazer pontos, traços, achuras. Vocês vão fazer como se fosse um pedacinho daquele material que vocês querem mostrar, tá? Com as legendinhas bem pequenininhas ao lado de dentro de cada quadradinho, número 1, 2 ou 3, para vocês entenderem e eu qual é o repertório de vocês, tá? Repito, não fique errado estar com tudo número 3, desde que vocês aprendam essas 40 texturas. Se daqui 2 meses eu falar, agora vocês vão fazer isso de novo, e agora a partir do repertório de vocês, dessas 40, pelo menos 10 vocês têm que lembrar de cabeça, tá? Então, esse trabalho, essa disciplina de vocês, no primeiro bimestre, vale 2.000 pontos de trabalho, tá? Então, eu já dei para vocês... um trabalho valendo 200 pontos. Na verdade, não foi um trabalho, tá? Na primeira aula que a gente teria presencial, eu ia dar uma oficina para vocês. E não deu tempo, porque a nossa aula foi, né? A gente teve a aula cancelada. E eu tinha que, até uma data, lançar uma primeira pontuação de trabalho por conta das nossas burocracias. Como eu não tinha dado nenhum trabalho para vocês e não tinha tempo hábil de pedir, eu dei esses primeiros 200 pontos baseados na frequência. Então, os 6 alunos que tiveram na minha aula presencial, que foram as orientações principais, receberam esses 200 pontos pela frequência. Se vocês já acessaram as notas de vocês no AVA, vocês vão achar lá, a nota de trabalho já tem 200 pontos registrados. Esse trabalho que eu estou pedindo hoje para vocês, ele vai valer 1.400 pontos nesses 2.000 pontos de trabalho, tá? Então, é um material que vai contar bastante ponto no trabalho de vocês desse semestre. E depois ainda vão ficar 600 pontos para algum outro trabalho que eu vou dar até completar o semestre de vocês. Então, esse trabalho eu estou passando hoje, esse das 40 texturas, e vocês têm para me apresentar esse trabalho até o dia 15, tá? A aula do dia 15, daqui 2 semanas. Se até lá nós tivermos aula presencial, vocês vão me entregar presencial, a folha escrito escala tenal texturas atrás, o nome de vocês, e na frente vocês vão fazer cada quadradinho, mas não precisam escrever que é madeira, que é vidro, que é concreto, que é isso. Eu preciso bater o olho em vocês e enxergar qual é a textura que é. Vocês só vão colocar a legendinha do lado para saber se é 1, 2 e 3, tá? Se por acaso nós não tivermos aula presencial ainda, aí eu vou postar lá no AVA para vocês um aplicativo que eu uso muito, que é um aplicativo que chama... Eu esqueci o nome dele, mas é alguma coisa CAM, que a gente consegue escanear grandes documentos. Eu consigo escanear plantas grandes. Ele chama Cam Scanner. Depois, se precisar, eu passo para vocês, passo a imagem dele para baixar, e a gente consegue que vocês façam esses trabalhos, tire uma foto dele e me mande a imagem por e-mail. E aí eu vou corrigir através dessa imagem que vocês vão gerar do desenho. Se por acaso eu precisar corrigir os trabalhos de vocês à distância, se a nossa aula não tiver voltado,
vocês vão escanear cada um dos projetos que vocês fizerem e me mandar por e-mail, tá? Então, se isso acontecer, eu vou compartilhar o aplicativo com vocês e você, com tempo, né, com alguns dias de antecedência, e vocês vão ter tempo de me mandar o arquivo, tá? Então, se programem para fazer ele nesse momento, para me entregar no dia 15, tá? Então, comecem a planejar, comecem a fazer as texturas, porque se na semana que vem vocês tiverem alguma dúvida, antes de começar o tema da próxima aula, dá tempo de eu tirar a dúvida para vocês da textura, porque vocês vão ter 2 semanas ou 15 dias para executar esse trabalho e ele é grande. Então, não deixem para começar faltando 2 dias que vocês vão dar cãibra na mão de tanto fazer. E é bacana pegar um pouquinho por dia. Faz 2, 3 quadradinhos por dia, com qualidade, com carinho, com cuidado, para que os 40 quadradinhos fiquem com texturas bonitas, de qualidade e bem feitas, tá? A dica que eu dei para o desenho da escala tonal acromática, vale para esse também. Quem é destro, começa a fazer os quadradinhos do lado direito, de cima para baixo, e vai seguindo nessa direção, porque se eu começo aquele quadradinho aqui da ponta, eu desenho ele, aí desenho esses de baixo, e eu vou seguindo neste sentido. E aí eu não vou mais tocando no meu desenho, o meu cotovelo vai esfregando em cima da mesa. Se eu faço ao contrário, eu começo a desenhar aqui, e aí eu vou arrastando o meu braço em cima de alguma coisa que já foi desenhada, e eu vou sujando e estragando o meu desenho. Então, só vai fazer da direita para a esquerda se alguém for canhoto, tá? Quem é destro, sempre da esquerda para a direita para sujar menos o papel, tá? Então, se vocês quiserem começar a fazer o trabalho das texturas, para depois escolher uma dessas texturas, 2, 3, para colocar no desenho que vai compor o caderno, que é a da fachada, pode trazer criatividade e escolha para vocês. Então, vocês que vão entender qual é a sequência de vocês. Se vocês querem já fazer o desenho da fachada, compõem o caderno, e aí depois vocês escolhem outras 40, ou então, dentre essas 40, vocês escolham para o desenho. Esse trabalho de texturas eu vou recolher, então ele não vai compor o caderno de projetos, tá? Ele vai compor nota de trabalho que é separada. Então, por isso que eu estou passando hoje, porque vocês vão demorar mesmo um pouco para entregar, tá? Vocês tiveram dúvidas a respeito dessas 2 oficinas? Vocês entenderam como é que tem que fazer? Como é a sequência das texturas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se tiver, escreve ou abre o microfone e me pergunta, que eu preciso entender que vocês entenderam o que eu estou pedindo. Agora tô. Entendi, não, esses 2 trabalhos foram os mais que eu entendi. Ah, tá bom. Então, entendido. Vinícius também, Ana Júlia também. Vai ser importante para vocês, se vocês quiserem ajudar os amigos de vocês, porque de explicar e eles vão ver ela gravada, tá? Então, se alguém perguntar para vocês antes de assistir a aula, se vocês quiserem explicar, podem explicar. Se não, essa aula vai ser disponibilizada para vocês. A primeira oficina, Ana, é trocar as texturas, trocar a achura, automaticamente você vai trocar a própria imagem da fachada, tá? Então tem esse sentido. Não é trocar as coisas, né? Vamos começar a usar os termos arquitetônicos para vocês criarem um repertório arquitetônico também. Nós vamos trocar as achuras ou as texturas, automaticamente vocês vão estar trocando a materialidade. Por exemplo, não tem problema, não tô dando bronca não, tá? Se vocês podem repetir vários projetos arquitetônicos, um cliente gosta de pedra, um cliente
gosta de grafiato, um cliente gosta de lamato, um cliente gosta de filete de pedra, um cliente gosta de mármore, um cliente gosta de madeira, né? E esse detalhamento de projeto a gente dá através das texturas. Então, quando vocês mudarem essa fachada, vocês vão estar mudando a materialidade através do desenho, tá? Então, a oficina é para criar esse exercício de criatividade com vocês, tá? E o segundo é efetivamente criar como se fosse uma biblioteca de texturas, tá? Vocês vão ver que quando vocês começarem a projetar no computador, no AutoCAD, no SketchUp, no Revit, existem bibliotecas disso. Tem arquitetos que vivem só de projetar texturas para um programa em específico, por exemplo. Tem arquiteto que só cria biblioteca usar. Quem gostar muito pode ser o caminho para ganhar dinheiro e trabalhar em arquitetura, tá? A hora que a gente, se vocês não tiverem dúvida, a oficina de hoje ela é um pouquinho mais curta mesmo, tá? E aí eu já expliquei tudo que eu tenho que explicar, né? Já falamos das disciplinas, né, das oficinas anteriores, e a de hoje, esse é o conteúdo, tá? Aí o que vocês podem fazer? Já podem começar a fazer hoje, aproveitando esse tempinho que ainda falta antes de terminar as aulas, ou podem começar a partir de amanhã, e depois que eu encerrar a gravação dessa aula, às vezes ela demora aí, como a aula está comprida, quer ver? Ela está com 2h10 aqui, vai dar 1h30 mais ou menos de gravação. Demora um pouquinho para o programa reunir essa aula, salvar e disponibilizar aqui no programa para vocês. Então, normalmente eu estou disponibilizando o link da aula gravada no dia seguinte, porque aí paro 10 horas, de repente libera lá para meia-noite, esse horário eu já estou dormindo. Então, a partir de amanhã, eu salvo essa aula, mas ela vai estar disponível aqui na plataforma. Se vocês entrarem na equipe, no detalhamento da aula aqui, onde fica esse chat aqui, no meio de uma dessas conversas aqui vai aparecer a gravação da aula. Pode copiar o link e assistir a aula inteira de novo, se vocês tiverem dúvidas. Os colegas que não participaram da aula também podem assistir para eles continuarem a fazer os trabalhos deles, tá? E eu vou pegar esse mesmo link e vou disponibilizar lá na aula 7 para dizer, olha, tá aqui a gravação da última aula, tá? Então, o que eu vou fazer para a próxima semana? Lembrei o trabalho. Na verdade, o trabalho que vale 400 pontos ficou 200, 1.400, 600. É o vídeo que vocês me mandaram. Então, eu vou corrigir o vídeo e vou lançar os 400 pontos. Quando eu falo que o trabalho vale 400 pontos, não quer dizer que todo mundo que mandou vai tirar 400, tá? Eu vou olhar o conteúdo e ver se vocês falaram no vídeo aquilo que eu pedi. Não é saber se você fala bem, não é saber se você tá bonita na foto, é saber se aquele conteúdo que eu pedi para vocês falarem no vídeo está no vídeo, tá? Então, se alguém, ao olhar a nota, não tirar 400 pontos, vai ter alguma justificativa que eu posso falar depois em particular. Olha, você não falou disso, ou você gravou um vídeo falando de uma coisa que eu não pedi, tá? Então, eu vou corrigir o vídeo que vocês me mandaram. Quem não me mandar o vídeo até as 22 horas vai ficar com 0 nesse trabalho. E aí fica faltando os 1.400 pontos do trabalho de texturas, tá? Então, amanhã vocês têm a possibilidade de reassistir essa aula e todas as outras que nós tivermos pelo link aqui desse próprio programa do Teams, ou entrar no AVA na aula correspondente e baixar lá o link da aula, tá? O que eu ia dizer? Uma outra informação para vocês. Como essa é a nossa primeira aula, vocês podem ter tido outras aulas de outros professores, mas é a nossa primeira, eu não vou fazer chamada pelo acesso. Eu vou dar presença para todo mundo. Mas a partir da semana que vem, a chamada vai ser feita por quem estiver online na aula, tá? Quem estiver aqui ao vivo assistindo a aula. Então, a partir da semana que vem, quem não estiver na aula, que já vai ter tido um tempo de acessar a plataforma, de entender, de arrumar a sua internet, vai ficar com falta, tá?
que mais? Ó, tem gente aqui me mandando mensagem no WhatsApp que eu não sei nem o nome da pessoa, não tá na aula e tá me perguntando no meio da aula qual é o trabalho que tem que ser entregue até as 22 horas. Eu não sei nem quem é, deixa eu ver quem é aqui. Nem colocou o nome, gente. Então, assim, cuidado com essas informações, entendeu? A pessoa não veio perguntar, não pediu informação e agora faltam 40 minutos para ela terminar, tá me perguntando como é que faz o trabalho. Então, quem passou a informação aí para ele, explica para ele que eu não vou explicar para o WhatsApp como faz o trabalho. Trabalho está lá no AVA, está disponível. Eu pedi para quem não tivesse acesso ao AVA para pedir para o colega disponibilizar o vídeo está no YouTube, qualquer um pode assistir. Então, eu não vou responder para o WhatsApp uma coisa que é do interesse de vocês, que a pessoa pode não ter conseguido acessar o vídeo, mas poderia ter feito o trabalho já entregue, tá? Então, quem passou o recado aí para esse aluno, dá esse recadinho aí também, que eu não vou responder para o WhatsApp, eu não tenho obrigação de responder para o WhatsApp. Né? Estamos em aula e a pessoa está no WhatsApp, tá? Então, semana que vem a chamada vai ser feita aqui pelo programa, tá? Eu tô falando semana que vem porque provavelmente eu acredito que ainda semana que vem a gente não vai ter voltado para aula presencial, eu acho, né? O decreto do estado é até terça-feira, dia 7, mas já ouvi algumas colocações aí do Poder Municipal que parece que vão demorar um pouquinho mais, mas nós não tivemos ainda informação oficial de quanto tempo ela vai voltar. Se por acaso voltar a aula dia 8, vocês vão ser avisados no AVA, vão ser avisados no grupo, e aí na aula que vem a gente se encontra lá na sala 3A para aula presencial. Se ninguém informar vocês que a aula presencial mudou ou confirmar que a aula ainda vai ser online, vocês usam o mesmo link que vocês entraram nessa aula para entrar na aula de novo aqui, tá? Então estamos juntos. Se for à distância, se for online, que é essa aula remota, encontrar aqui, cada um na sua casa. Se for presencial, nós vamos nos encontrar lá na sala e vocês levem o material de desenho, tá? Só uma última dica: cuidado para, na hora de fazer os desenhos das texturas, escolham em casa uma mesa que tenha a textura bem lisinha. Se vocês escolherem uma mesa, por exemplo, que tem uma textura de madeira grossa, a hora que vocês começarem a fazer o desenho, vai ficar a marquinha digital da madeira. Ah, mas eu não tenho outra mesa. Coloca alguma superfície embaixo que é lisa. Pode ser, tem gente que não tem nada assim, improvisa com uma tábua de carne limpinha, entendeu? Para que a superfície que vocês estão desenhando fique bem lisa, em que não passe nenhuma textura, tá? Entendido, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se vocês não tiverem mais dúvidas, nós vamos encerrar agora, tá? Aí eu encerro a aula, assim que a gravação estiver disponível, provavelmente amanhã cedo, eu coloco lá no AVA para vocês. Se vocês não tiverem dúvida, se vocês não tiverem dúvidas, a gente encerra aqui. Então, me avisem os três aí se tá ok, se não tem dúvida, se tá tudo entendido. E se não, a gente encerra. Nenhum dos trabalhos que você passou, que foi para escolher uma fachada e é para fazer a troca, né, de materiais, no caso, né, das achuras, enfim. A gente tem que colar também a foto original para comparar essa troca? Precisa. Então, se for da internet, imprime, coloca do lado, porque se for, né, precisa estar registrado. Espera só um minutinho.
Desculpa. Estava explicando para o menino aqui que ele tem que acessar o AVA e o YouTube para fazer o trabalho, se ele quiser entregar. Precisa sim ter a referência. Toda vez que tiver desenhos que vocês vão trocar alguma coisa, vocês precisam colocar a referência do que vocês usaram para trocar essa informação. Então, coloca lá uma imagem, mesmo que pequenininha, tá? Se não tiver impressora colorida e não der para colocar colorido, coloca preto e branco, não tem problema, tá? Se puder colocar colorido é melhor, porque vocês podem trocar cores, inclusive esse desenho que vocês vão fazer, a troca de texturas, se vocês quiserem usar o colorido e usar o lápis de cor, pode usar, tá? Nesse da textura da fachada. A textura dos 40 quadradinhos, tudo no grafite, tá? Mas se vocês quiserem mostrar uma textura com cor, com madeira, cor de pedra, nesse da fachada pode ser. Então, se o desenho ali que vai estar de referência for colorido, vocês mostram mais. Ah, não tem impressora colorida, é caro, não dá para eu fazer, coloca preto e branco, não tem problema. O importante é que vocês mostrem a referência do que era e como ela se transformou depois que vocês alteraram as achuras. Entendeu, Letícia? E vale para todo mundo? Entendi. Entendi também. Tudo certo. E a Ana, acho que ela não está conseguindo escrever. E das texturas, quanto antes vocês começarem a fazer um pouquinho por vez, melhor para vocês não se cansarem muito e fazerem 40 texturas bem feitas, tá? Tô falando isso, gente, porque eu dou essa disciplina já faz, sei lá, acho que uns 5, 6 anos. E aí, quando a gente bate o olho no trabalho feito, você consegue perceber aquele que fez com carinho, com cuidado, pegando um pouquinho por vez, descansando, fazendo outras coisas, para vocês não se sobrecarregarem e fazerem direitinho, do que aquele que pegou na terça-feira anterior para entregar na quarta, e aí você já não tem mais braço, aí você já não tem mais paciência, e você entrega qualquer textura, tá? Então, a gente consegue perceber aquele trabalho que tem que tem um cronograma de planejamento de texturas bem feitas do que aquele que foi feito de qualquer jeito, tá? Usem esse senso da criatividade para escolher aquilo que é da imaginação, aquilo que é quando eu olho em volta na minha casa, no meu quintal, e aquele que eu vou pesquisar na internet, no livro, no projeto, para que vocês mesmos consigam perceber se vocês estão bom de repertório, se vocês precisam conhecer mais material, e depois disso, automaticamente, todo material que vocês perceberem, vocês vão registrar essa textura na cabeça. E aí, vocês estão criando repertórios para fazer projetos de vocês, inclusive projetos das outras disciplinas, tá? É um exercício que a gente usa para tudo, não só para a nossa disciplina. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Por enquanto não, também não. Então, podemos encerrar? Tudo entendido? E aí, ó, meia horinha antes, tá? Se vocês quiserem aproveitar para já começar a fazer um dos trabalhos, já dá para adiantar, tá? Que quando eu passo isso na aula, eu explico e vocês já começam a fazer, tá? Então, é um tempo que serve para começar a fazer as oficinas mesmo. E aí, quem quiser ajudar aí o seu colega aí, passa o link para ele no WhatsApp do YouTube, que ele assiste o YouTube e dá tempo de gravar o vídeo. Eu não vou explicar aqui enquanto estamos fazendo a aula, acho que ele vai fazer, tá bom? Então, boa noite, boa semana, continuem em casa, com cuidado, saiam só o necessário, né? Esse vírus aí é muito perigoso para nós, e nós estamos em casa com um propósito bem maior, né?
Fiquem com Deus. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas pertinentes que olharam no vídeo e não conseguirem entender e precisam da minha orientação para continuar, não hesitem em me chamar. Pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem. Mas antes disso, não esqueçam de olhar lá direitinho, assiste a aula de novo, tá? Ontem eu repito, né? Dei uma aula lá no AutoCAD e falei, me entreguem um trabalho desse jeito. Hoje o aluno me chamou e falou, professor, o que é para entregar mesmo? Eu falei para ele, assiste a aula de novo que você vai entender. Então, eu não vou me repetir no WhatsApp, por e-mail, uma coisa que já está gravada e que vai estar disponível para vocês, tá? Então, na dúvida, assistam a aula de novo, tirem as dúvidas. Se ainda assim não entender, me chamem, tá bom? Boa noite, dorme com Deus, bom trabalho, boa semana, tá bom? Podem ir saindo, assim que todo mundo sair, eu paro a gravação e aí ele gera aqui o vídeo para vocês, tá? Obrigada. Até semana que vem.